A ver com uma desvalorização. A pessoa se sentiu diminuída, desvalorizada, não reconhecida, de uma forma talvez até insignificante, né? Como se a pessoa não tivesse talvez o mesmo nível social. Olá, Áries! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos à tiragem das cartas para Áries. Para você que tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Áries, talvez ressoe com você. Lembrando que essa leitura é geral intuitiva, claro que não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você na sua vida neste momento, tá certo? Então, Áries já na mesa. Vamos às 10 cartas, é a forma como eu me conecto ao tarô. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Será um prazer te atender. Ok, 10 cartas para Áries. Vamos ver aqui o fundo do deck. Carta da força. É um 9 de paus. Qual é a força que Áries precisa nesse momento? Vamos ver aqui. Eu vejo alguém que está sozinho, mas com a cabeça no passado, pensando numa mulher. Tá? Então veja se é para você ou se de repente está invertida a leitura e existe um espelhamento e eu posso estar falando do seu par, na verdade, né? Porque aqui o eremita fala de um momento de profunda solidão. Me vem a energia de um término, porque no inconsciente já saiu a carta da conclusão que fala do fim de uma etapa, né? De um encerramento, algo que se fecha. Então, o eremita é aquele que segue a viagem sozinho, né? É o peregrino. E leva em si os conflitos, a luz e a sombra. O que cruzou o caminho do eremita aqui, a carta da saciedade, mostrando que foi um momento de gota d'água, uma saturação, algo que aconteceu provavelmente num relacionamento, pela carta dos amantes aqui, e que colocou um ponto final nessa relação, tá? Esse ponto final, mais pra frente a gente vê se é definitivo, né, ou se é o encerramento de uma etapa, porque a conclusão também pode falar o encerramento de uma etapa. A gente não sabe depois, né, o que surge depois dessa etapa. Mas aqui o mental mostra a imperatriz, é uma figura de uma mulher bastante empoderada, uma mulher marcante, que ocupa o mental, né, dessa pessoa, ou de você, né, o seu mental, né, Ariano? Então, vamos ver aqui, no passado, sai a carta dos amantes, mostrando um casamento, um enlace. Aqui a gente tá falando também de acordos. Para quem não se conecta com o lado amoroso, pode ser o encerramento também de uma parceria, né? Porque a carta dos amantes fala sobre a livre escolha, a escolha que é baseada no seu livre-arbítrio. Geralmente tem um enlace amoroso, né? Mas pode ser na questão também de uma sociedade, no tocante ao dinheiro, né? Ao lado material aí do trabalho. Então vem no passado, na linha do tempo, essa carta mostrando que havia uma conexão, havia uma reciprocidade, uma parceria. E no futuro próximo, sai a carta do valor, que é o 7 de paus. Então, para esta pessoa, se é você ou seu par, né? Encaixe aí de acordo com a sua história. Para esta pessoa, o término, o motivo do encerramento, a gota d'água, tem a ver com uma desvalorização. A pessoa se sentiu diminuída, desvalorizada, não reconhecida, de uma forma talvez até insignificante, né? Como se a pessoa não tivesse talvez o mesmo nível social, ou então assim, o mesmo desenvolvimento que o seu par teve. Porque é interessante ver que no mental sai a imperatriz, que é uma figura, além de ser uma mulher, é uma figura que fala sobre empoderamento. Então, é como se a pessoa
em questão aqui que encerrou, pulou do barco, né? Ou, enfim, não deu muita explicação e saiu andando, a pessoa fez isso por se sentir incapaz, desvalorizada, não reconhecida nas suas virtudes, dentro deste relacionamento, seja profissional, seja amoroso. Exatamente para esta pessoa que o eremita que foi embora, sai a carta da estrela representando, né? Então a estrela é a figura do buscador e da buscadora. É uma carta muito bonita que fala sobre idealização, né? Os ideais que a pessoa tem e que movem, que motivam para que ela viva, para que ela realize sonhos, né? É sempre o dia posterior, né? É o novo amanhecer. Então a estrela é a pessoa que ainda está buscando o seu lugar. Aqui pode ser, inclusive, a busca por esse reconhecimento, né? A pessoa sai de cena aqui como o eremita, tentando se reconhecer, tentando se recuperar, se buscar internamente, né, para ver onde é que ela se perdeu. E é o olhar para o céu. Muitas vezes a gente olha para o céu quando a gente está buscando respostas também. Então, é uma busca aí nessa questão da pessoa se encontrar de novo. E talvez por isso que ela não consegue, ela não tem um entendimento de ter uma vida a dois, né? Ela não consegue seguir em frente nesse quesito. Ao redor sai o príncipe de espadas, né? Essa figura aqui, pode falar inclusive do casal, porque já saiu aqui o homem e a mulher. Ao seu redor tem uma pessoa que se encontra também, apesar de parecer que está no caminho nesta carruagem, é uma pessoa que se encontra tão perdida quanto o eremita, tá? É uma pessoa que se perde em diversas ocupações. Veja se é você, né? Ou se é o seu par. Mas é como se a pessoa quisesse sempre abrir novas frentes aí de trabalho, ou ocupações, ou novas ideias, e ela não consegue realizar nada, porque ela vai se fragmentando, né? Em vez de unir força, ela vai cada vez mais se fragmentando e não consegue puxar aqui esta carruagem, né? É bem essa figura do príncipe de espadas, aquele que tem essa coisa assim, até um pouco de se punir, né? Achar que tem que fazer mais, tem que fazer melhor, tem que entregar mais e não consegue entregar nada, né? Sempre tenta e não entrega. Então é uma pessoa também que se promete muitas coisas e não realiza. A roda da fortuna vem falando sobre repetições de padrões. Então pode ser aqui com relação a este casamento, pode ser, por exemplo, altos e baixos. Talvez esse ponto final que eu falei aqui, né? São duas rodas aqui girando. Talvez esse ponto final já tenha sido dado lá atrás, houve uma reconciliação, voltou a acontecer a mesma coisa e um novo ponto final, né? Aquele relacionamento que é ioiô, que a pessoa se afasta, mas daqui a pouco ela volta. Então fala sobre repetição de padrões. E o 8 de paus também fala sobre uma infantilidade, tá? Essa carta, o colorido dessa carta me traz muito essa questão de coisas mal resolvidas na infância. Talvez até mesmo essa desvalorização que uma dessas pessoas aqui do casal sente tem a ver com falta de validação lá atrás na infância, e é como se fosse o calcanhar de Aquiles, sabe aquele ponto fraco? E a vida vem trazendo situações que no final das contas acabam remetendo, e quem responde a essas situações é o adulto, né, hoje, mas a dor que ele carrega é da criança. Então vem este fechamento, até por isso talvez exista essa coisa da interrupção, mas que volta depois, né? Como se a pessoa não estivesse decidida, ela está dividida entre a criança e o adulto. E a carta da força fala sobre uma complementação, sobre se reequilibrar para enfrentar os desafios. Os desafios não são apenas com relação ao outro, ao seu par. Eles são desafios internos, porque a força, só você consegue ter a força, né? O seu lugar, quando você ocupa o seu lugar, você tem força.
Então, quando você se perde nas questões do outro, você vai se enfraquecendo, vai se desvalorizando, né? Então, aqui é uma questão também de trabalhar o seu interior. É a famosa reforma íntima, né? Realmente se analisar, ver quais são suas dores, seus pontos fracos, sem se desmerecer e também sem se fazer de vítima, e buscar a sua força, né? Fazer dessa dor a sua potência. Então, esta foi a mesa aqui para Áries. Vamos agora aos outros conselhos. O que o tarô traz a respeito desta questão principal que apareceu nas primeiras cartas. Vamos lá. Já puxei 3 de uma vez aqui. Olha, me parece que tem volta esse relacionamento, tá? Não é um ponto final definitivo. É, digamos, um ponto e vírgula aí. Porque o príncipe de copas é aquele que tem alguns gatilhos que afetam o seu lado emocional. E o tarô vem pedindo um ajustamento. Então, o ajustamento implica uma nova conversa, implica uma reaproximação, né? Pede também a nova era. É como se a pessoa tivesse que agora despertar, acordar para a vida e perceber que ela está errando sempre no mesmo ponto, né? Passa o tempo, são outras histórias, mas sempre acaba com o mesmo desfecho. Ela está atraindo uma lição para a vida dela, porém ela não está aprendendo ainda, né? Então o ajustamento fala sobre ter aí um acerto de contas no sentido de uma conversa, sem acusações, né? É uma troca, é uma conversa sincera, porque aqui é a balança da justiça, então você também não pode exagerar, colocar a culpa no outro. É como eu falei, a força, como saiu a outra carta, ela fala sobre você jogar luz na escuridão. O sol e a lua aparecem na carta da força, né? É você realinhar o seu emocional com o seu racional. Você reconhecer racionalmente aquilo que é um gatilho para você e você trabalhar o emocional para desarmar esse gatilho. Então, é o que as cartas mostram aqui. O que mais para Áries nesse momento? O par, né? A princesa de copas com o príncipe de copas. É como se um lado aqui, o masculino, viesse com esse pedido do ajustamento da pessoa colocar a mão na consciência e equilibrar o emocional e o racional. E o seu par, a princesa de copas, precisa também ter mais coragem, né? E olhar para os ganhos desta relação. Então, me parece que aqui, como saiu a desvalorização na primeira mesa, talvez a princesa de copas, ela tem que ter coragem para reconhecer não só os defeitos da outra pessoa, mas também aquilo de bom que ela traz. Quais são os ganhos nesta relação, tá? Talvez essa pessoa também tenha uma dificuldade de expor qual é o valor da outra pessoa na sua vida, sabe? Reconhecer pequenas atitudes ou demonstrar alguma coisa. Apesar de ser um naipe de copas aqui, né? Que fala bastante do emocional, quando tá desequilibrado, é um emocional, entre aspas, ruim, no sentido assim, a pessoa tá cheia de bloqueios, né? Tudo é gatilho para essa pessoa. E também a princesa de copas, ela traz esse lado um pouco pueril. Como já tinha saído a carta lá da infância, pode falar de uma certa imaturidade, da pessoa que cobra demais, cobra inclusive afeto, atenção, e não reconhece aquilo que ela tem. Tá? Então pode ser esta questão do casal, mas conversando vocês se acertam. E principalmente, vocês reconhecendo aquilo que está errado e falando, bom, agora eu vou olhar para isso. Agora eu vou tratar disso, sem culpar o outro. E sem deixar que o outro também acione os meus gatilhos. O que mais para Áries nesse momento? Vou aceitar, vieram 4 cartas. Ó, relação amorosa mesmo. Vocês têm muita coisa de bom que vocês construíram juntos. Porque a carta do carro fala, é como se você tivesse assim, que partir para uma nova etapa deste relacionamento. O amor existe ainda. Só que você tem que pensar com o seu par de uma forma equilibrada.
tá? A carta da virtude fala sobre reconhecer aquilo de bom que vocês construíram. Olha a carta do poder, que é o lar, a casa. Então, por essas cartas, o relacionamento continua, só que precisa de uma renovação. Me vem até essa figura da renovação de votos. Pode ser que você queira realmente marcar esta reaproximação, essa renovação, com um ritual, com uma cerimônia. E pelo tarô, né, pela minha intuição, isso faz muito sentido, porque vocês têm que marcar novamente um renascimento. Tá? É como se fosse um novo florescer nesta relação. Então, uma cerimônia, um ritual, é algo marcante, é algo que marca, inclusive, o seu inconsciente, né? É como se você estivesse se despedindo da sua velha versão nesse relacionamento e abrindo espaço para aquilo de mais importante que existe, que é essa essência do amor. O que mais para Áries nesse momento? Ó, vocês dois juntos têm muito a ganhar. A carta da felicidade. Aqui me mostra um homem que tem um perfil mais passivo, né? E talvez seja essa questão aí da pessoa, às vezes, não ter boca pra nada, não conseguir falar, não conseguir expor as suas dores. E uma mulher aqui que é muito ativa, muito proativa, né? Que vai à luta. E pode ser aquela pessoa, assim, que fala demais, né? E cobra demais também a atitude do outro. Mas vejam aí as características boas de vocês. Vocês não tem que ser um espelho, não tem que ser um igual ao outro. Vocês têm coisas que são opostas, mas são complementares. E essa figura masculina pode trazer mais calma para essa mulher. E essa mulher pode trazer mais movimento para esse homem. Tá? É tudo uma questão de alinhamento e ajuste. Mas saiu a carta da felicidade para vocês. Vamos aos últimos conselhos para Áries. O que mais para Áries nesse momento? Ó, dessa situação da derrota, né? Como eu falei, existe aí um ponto final, vocês se afastaram de alguma maneira ou deram tempo, mas isso não é definitivo. Aqui fala que a mulher, dessa vez, tem que ter a atitude de ir atrás. Tá? É como se ela tivesse também que engolir o orgulho e reconhecer aquilo, né? Como eu falei, saiu a questão da desvalorização, da falta de reconhecimento. É essa pessoa que não reconheceu o outro e o outro está se sentindo inseguro, humilhado, alguma coisa nesse sentido. Esta mulher, como princesa de paus, é quem deve tomar a atitude, ter a iniciativa, o primeiro passo. E aí sim, reconhecer, porque o sol também fala do lugar ao sol do reconhecimento. Então precisa desse ajuste, precisa dessas palavras, dessa conversa sincera, dar o braço a torcer, engolir o orgulho, tá? Para vocês de novo se realinharem. Então é essa questão que sai. E encerro aqui a mesa de Áries, agradecendo a você que me acompanhou. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.